Imagine a seguinte situação: você está assistindo televisão, vendo seu programa favorito, como você sempre faz, quando de repente algo estranho vai lá e rouba o seu sinal e começa a falar coisas estranhas. Pois bem, hoje eu vou falar sobre um analog horror bastante interessante. O Dr. Now Here é o criador desse analog horror e, por sinal, esse que eu vou falar é o mais famoso, mas ele faz outros e é bem bizarro todos eles. Porém, é isso que é interessante, eu nunca falei aqui no canal sobre analog horror e dessa vez eu vou falar sobre o The Bullet Only Phenomenon, ou o fenômeno do homem fervido. É algo bem interessante que muita gente vai gostar. Atenção! Esse vídeo não tem intenções de zombar ou atacar nenhuma religião. Ele é apenas para fins de entretenimento, envolvendo o horror e retrata uma obra de pura ficção baseada em aspectos específicos do cristianismo. Portanto, apenas aproveite o vídeo. Ao iniciar o vídeo, temos um pequeno aviso sobre os riscos para o espectador que está assistindo esse vídeo. Em seguida, o vídeo fala para a gente ter alguns itens de certificar, no caso, como tampões de ouvido, um lápis, uma folha de papel e, por último, uma Bíblia cristã padrão aberta em Salmos 91:10. Em seguida, o vídeo fala se você estiver escutando algo incomum em línguas tangíveis aos seus ouvidos sem nada, utilizar os tampões de ouvido, pegar a folha e também o lápis. Após tudo isso, escreva o seguinte na página: posso ver este papel, posso ver minha mão, não consigo ouvir os gritos de milhares, não consigo ouvir a festa, sou um ser humano que se move e respira no planeta Terra. Aí o vídeo fala que depois que escrever isso tudo, que é para recitar os Salmos 91:10 em voz alta. Se lembranças e imagens de algo profano persistirem em sua mente, ore, pois é tudo que você pode fazer. E aqui nessa parte ressalta que caso você seja obrigado a fazer esses procedimentos, você tem que ligar para as autoridades de modo imediato, pois logo em seguida você receberá anestésicos, que, para quem não sabe, galera, são pílulas ou remédios que fazem a pessoa esquecer, tipo perder a memória no caso. E o mais interessante dessa primeira parte é que o criador do vídeo fala que muitos levam uma vida normal depois disso. Após tudo isso, aparece o fenômeno fervir, indicando sobre o título do vídeo, e depois 13 de agosto de 2013, e por último um título escrito Árvore do Céu. E isso tudo era para indicar sobre um programa do final da década de 90 que falaria sobre animais e plantas, e que sua narradora e apresentadora explicaria sobre as belezas e os perigos da natureza. Porém, ela infelizmente faleceu no início de 2001. O programa também foi cancelado, porém algo estranho aconteceu e em 13 de agosto de 2003, o 13º episódio da série começou a ser reprisado do nada. A gravação de áudio vai mostrar os segmentos iniciais desse episódio. Bom dia, aventureiros da floresta. Hoje estamos nos aventurando no coração da floresta para encontrar uma planta tão bela quanto enganadora. Todos nós já ouvimos falar dela, e aqui na Pensilvânia, embora não seja tão comum, ainda é algo para se ter em mente. No nosso programa, buscamos desvendar todos os maravilhosos segredos que a natureza tem a oferecer, não importa quão minúsculos ou gigantescos sejam. Vamos lá, começar a nossa jornada. A planta que estamos procurando é o carvalho venenoso. Encontrado principalmente nas profundas florestas da América do Norte, o carvalho venenoso tem muitos nomes e origens diferentes. Também é conhecido como Árvore do Paraíso. Imaginem só, na China e Taiwan, no século XVIII, ele ousou se estabelecer aqui. Como muitos de nós sabemos, ele tem uma má fama por sua capacidade de causar irritações na pele. Portanto, ao explorar a floresta,
Lembre-se de ficar atento e evitar o contato com essa planta traiçoeira. Então, após a exibição daquele vídeo, é falado que algo anômalo ia roubar a transmissão do programa e que tinha um ser vermelho com a cara derretida e que falava com uma voz agradável, porém muito desconcertante. A partir desse ponto, esse ser e suas propriedades serão referidas como FEM 228. Enquanto o FEM 228 falava, clipes de imagens e até imagens de câmeras ao vivo de hospitais e quartos eram ocasionalmente colocados na tela no meio dessa gravação bizarra. E o mais estranho disso tudo é que muita gente falava que o FEM 228 falava inglês, porém quem não era nativo dessa língua ainda assim conseguia entender todas as palavras que o mesmo falava. E para finalizar essa parte, ainda é falado que o vídeo a seguir, no caso dessa gravação, ela foi totalmente restaurada e modificada para evitar problemas sérios que essa gravação anômala causava. E mesmo assim ainda era recomendado o uso de um óculos azul e tampões de ouvido. A própria memória do meu rosto causará uma manifestação do meu ser no futuro. Você estará dormindo na cama. Eu estarei lá e cuidarei de você. Ao acordar, você não conseguirá mover nenhuma parte de você. Quando os médicos finalmente encontrarem você, eles não me verão, mas você verá, e eu também o verei. Para sempre te verei. Aqui já temos outro tópico onde que fala que a transmissão aqui será referida como Broadcast 813. O Broadcast 813 foi visto por cerca de 530 pessoas em toda a área do sul da Pensilvânia e ao ser visto causou danos graves, deixando as pessoas gravemente perturbadas. Isso só reforça que essas transmissões anômalas são muito perigosas. Além do desconforto e da paranoia causado pela presença do FEM 228 nas televisões dos telespectadores, eles também experimentaram outros efeitos colaterais que são ditos não naturais. Além disso, muitos telespectadores falaram que não conseguiram tirar de sua mente a imagem do FEM 228 e que até então muitos escutaram a sua voz após vários dias depois da visualização dessa transmissão. Uma vítima que pediu para ficar no anonimato falou que o rosto do FEM 228 estava em seu cérebro e estava consumindo sua coluna. Já outro falou que escutava o som de trombetas no seu ouvido antes de adormecer. Mas ainda assim é falado que nenhuma dessas pessoas sabia que isso era apenas o começo, que o início de toda uma nova espécie de sofrimento que nunca será totalmente compreendida e ia se iniciar. Ou seja, o que será que isso significa? Ninguém sabe, mas deixa aí no ar. 14 de agosto de 2003, o grande blackout do Nordeste de 2003. O blackout de 2003 realmente aconteceu, esse fato é bem interessante. O famoso apagão do Nordeste de 2003, que deixou muita gente nos Estados Unidos sem luz durante o tempinho, realmente aconteceu. Foi uma sacada genial, afinal este Analog Horror colocou um fato que realmente aconteceu no meio dessa história muito bem construída. Depois que a frequência anômala foi detectada pelo solucionador de problemas da estação de televisão, o NERC foi ordenado pela filial da Eufrata a desativar todas as redes de energia locais do estado da Pensilvânia até às 16 horas para evitar uma nova escala de anomalia e o conhecimento público do Broadcast 813. A interrupção acabou se espalhando por várias partes de Nova York, Nova Jersey, Ohio e até mesmo do Canadá, e isso acabou gerando o famoso Grande Apagão do Nordeste de 2003. 50 milhões de pessoas ficaram sem energia e algumas só recuperaram dias depois. E durante toda essa confusão, a filial de Efrata aproveitou isso e foi destruindo e apagando todos os vestígios de Broadcast 813.
A causa do apagão foi prontamente encoberta, alegando combinações de erro humano mais queda de árvore em linhas elétricas em algum lugar de Cleveland, Ohio. Porém, o estrago já estava feito. Agora vamos para depois. 12 dias após o broadcast 813 ter sido bloqueado do ar, um influxo historicamente massivo de pessoas com pseudocoma ocorreu em todo o estado da Pensilvânia, deixando 509 pessoas afetadas e muitas famílias em estado de choque. Agora uma explicação sobre o pseudocoma. O pseudocoma é uma condição extremamente rara em que o paciente experimenta uma desconexão entre o cérebro e a medula espinhal, deixando consciente, porém não é capaz de se mover ou se comunicar de forma verbal, devido à paralisação de todos os músculos involuntários do corpo, exceto os movimentos verticais dos olhos e o piscar. Esse surto anômalo e raro foi considerado um espetáculo para o Departamento de Saúde dos Estados Unidos e foi posto sob investigação governamental. E uma coisa incomum em todos esses casos foram que os pacientes assistiram TV quando o Broadcast 813 foi ao ar, ou seja, essa transmissão anômala está ligada diretamente a esses casos de pseudocomas. Embora as vítimas do surto não conseguissem falar, elas conseguiam se comunicar através do código Morse piscando. Mais de 60 vítimas foram entrevistadas. Muitas dessas entrevistas acabaram não levando a nenhum lugar, ou seja, foi perca de tempo e recurso, e ainda mais algumas geravam mais perguntas do que respostas. Porém, basicamente, no final da investigação, a filial de Efrata foi notificada de um caso particularmente estranho envolvendo um certo Job Zamperini, uma vítima idosa do surto do pseudocoma anômalo. Job Zamperini solicitou especificamente que seu pseudônimo fosse usado em registros futuros em vez de seu nome verdadeiro, que permanecerá confidencial. Zamperini era um veterano de guerra e era fluente em código Morse, o que colocou como um potencial entrevistado assim que o surto foi colocado sob investigação. Depois que uma foto muito estranha foi tirada em seu quintal por seu vizinho que o visitava, sua família ficou profundamente perturbada e convencida que a casa estava mal assombrada. Isso os levou a contratar um padre local na esperança de que sua casa fosse abençoada. A foto a seguir mostra FEM 228 parado próximo ao pequeno teatro no quintal do Zamperi. A foto em si se provou inofensiva e segura de ver, embora ainda seja de natureza anômala. Para uma experiência de visualização mais confortável, use óculos de luz azul ou observe a uma distância de mais de 3 pés. E para finalizar essa parte, Zamperi alegou que algo horrível e profano estava com ele e iria machucá-lo e possivelmente a outros se ele descrevesse o que isso estava lhe dizendo. Provavelmente FEM 228 não queria ser descoberto ou algo do tipo, afinal ele ameaçou diretamente Zamperi e outros se ele vazasse alguma informação que o mesmo estava falando. A seguir está uma gravação recuperada anteriormente arquivada, no qual o oficial T. Gomes da filial de Efrata entrevista Job Zamperini. Hello, Mr. I'm Officer Gomez. Hope you're doing well today. Do you mind if I ask you a few questions regarding your condition and possibly unholiness within your home that your family had mentioned? Okay, first and foremost, did you notice any onset symptoms before you lost complete mobility of your body? Face, huh? When did you begin seeing this face? Interesting. Many of the people who have seen the broadcast that you saw on August the 13th described having vivid
and upsetting hallucinations. Do you think this is something your brain has created? Can you please describe this face to me? I still don't see it. Have you been having any hallucination aside from the face? I'm sorry to hear that. Are these screams constant? Thank you. You shedding light on this is helping more than you know. Ouça atentamente. Você consegue ouvir? Você ouvirá as risadas dos milhares, enquanto o céu se abre. Você ouvirá o som das trombetas, tocando os seus sons alegres, o sangue escaldante da vida cairá sobre todos nós. Juntos iremos ficar parados. Juntos um banquete digno de um rei. Juntos purificados pelo amor e pela mais pura conexão. Fique parado. Bom, eu achei esse aula de horror bastante interessante, apesar de ser bastante confuso. Tipo assim, eu achei que o Fen 228 era um anticristo ou algo do tipo, pelo jeito que ele falava, todas as mensagens subliminares, entre outras coisas. Porém, pode ser só uma figura demoníaca, tipo um deus demoníaco no caso, estilo Lovecraft ou outra coisa do tipo. Mas enfim, eu gostei bastante desse aula de horror e vou trazer muito ainda no canal. Espero que vocês gostem. E lembrando que eu traduzi tudo para o português. Algumas coisas ficaram ruins porque o teclado, no caso, erra a palavra. Aí vem lá o corretor, em vez de ajudar, atrapalha, então me perdoe. E eu deixei o máximo possível em português para aquelas pessoas que não têm tempo ou não conseguem traduzir do inglês para o português, para auxiliar bastante. E se você chegou até aqui, parabéns, já deixa esse like aí, porque você deve estar me ajudando bastante. E é isso, galera, até uma próxima.